abraço. Hoje, esperem aí um bocadinho. Hoje, como vocês veem, vamos falar da verdadeira desgraça. Quando Jesus, no Sermão do Monte, fala-nos das bem-aventuranças e coloca nas primeiras frases bem-aventurados os aflitos, o povo àquela altura, com o sermão que Jesus pregou, ficou magnetizado pelas palavras de Jesus. Acendeu-se neles a luz da esperança, mas dificilmente eles compreenderam as suas palavras. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos e os que têm o bom coração. Para aqueles homens com a violência que havia àquela altura, era difícil eles compreenderem isso. Pois bem, hoje, com o entendimento que o Espiritismo nos traz da reencarnação, que nós não somos um corpo físico, mas sim seres espirituais que vivemos temporariamente num corpo físico, e que a nossa elevação, a nossa evolução, depende de como nós vivemos a vida, o que carregamos de uma existência para a outra. O Espiritismo nos mostra que nós não somos um corpo físico, nem temos só uma existência, por muito violenta que ela seja. Nós somos seres espirituais e temos vidas sucessivas. Caminhamos para Deus em várias existências. Nós olhamos para trás, vemos no nosso mundo o quê? Se formos estudar a história da humanidade, o que é que sobressaía mais? A violência, as guerras, os conflitos, as catástrofes, naturais e não naturais. Foi dessa forma que nós chegamos aqui. Hoje, as palavras de Jesus têm outro esclarecimento, têm outra forma de nós visualizarmos o que é que Jesus realmente nos queria falar. E é isso que eu trago, é essa reflexão que eu trago hoje, para que nós possamos compreender que as nossas dificuldades não são nada mais do que temporárias. E como nós ultrapassamos essas dificuldades, vai fazer com que nós, ao libertarmos do corpo, estejamos melhores ou piores. E no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, no Bem-aventurados Aflitos, traz lá um pequeno item em que a irmã Delfina nos traz uma mensagem do que é realmente a verdadeira desgraça, vista pelo um irmão, neste caso é uma irmã, embora os irmãos espirituais não tenham sexo, pela uma irmã espiritual. Não é que os espíritos não sofram. Será que sofrem? Como há pouco eu disse, depende de como nós vivemos a vida. Então os nossos sofrimentos, no plano espiritual, estão ligados à forma como nós vivemos na Terra. Esta irmã, com a sua elevação, ela já consegue ver o que é que realmente é a verdadeira desgraça. Vejamos o que é que ela nos diz. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. As dificuldades, as mortes dos nossos entes queridos, as catástrofes naturais que o nosso planeta passa, as guerras que todos nós passamos, ninguém pode dizer neste mundo que não passa por sofrimento. Quer esteja bem financeiro, quer não esteja bem financeiro, quer tenha saúde, quer não tenha saúde, quer seja idoso, quer seja jovem, todos nós neste mundo passamos de alguma forma, aqui ou ali, dificuldades grandes, derivado à necessidade evolutiva, derivado ao desprendimento que nós temos que fazer da nossa matéria. E é isso que a irmã nos chama a atenção. Eles veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, a verdadeira desgraça. O que ela nos diz é que não é essa a verdadeira desgraça. Vamos continuar a ler. Dizendo-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas,
não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva a contrariedade e acaba produzindo um bem. O ser humano analisa muito rápido. A coisa acontece, a nossa adrenalina dispara, nós aquecemos e reagimos e refletimos logo na hora. Não paramos com tranquilidade, deixamos que a ação passe e só posteriormente é que nós havíamos de analisar se aquilo que realmente nos aconteceu foi mau ou bom. Porque geralmente, aliás, não é geralmente, sempre nós podemos não ver. Se Deus é bom, se Deus é misericordioso, todos os acontecimentos da nossa existência, todas as dificuldades, todas as desavenças que nós passamos têm a ver com a evolução do espírito, embora nós momentaneamente no corpo vamos sofrer. E vamos sofrer por quê? Porque é a nossa estrutura do nosso interesse que está a ser abalado. Nós somos homens, aliás, não somos homens, somos espíritos criados por hábitos das várias reencarnações que nós trazemos para esta. E para o nosso melhoramento, nós temos que abalar essa estrutura de interesses, desses hábitos, para nosso melhoramento, o que é muito complicado. Maioritariamente, nós só melhoramos com a dor. Mas temos duas formas de nos melhorarmos. Sabem qual? Será que é só através da dor que nós mudamos? Não. Nós podemos procurar a mudança. E como é que nós podemos mudar sem que a dor chegue? Aprendendo. Adquirindo conhecimento para que essa mudança seja feita no nosso interior. Uma vez mudado, eu já não preciso da dor para mudar. Então é como se tirasse um conflito da minha existência sem ter passado pelo sofrimento. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra. Deus quer que nós nos melhoremos, tornemos seres melhores. Continua-nos a dizer, a infelicidade, olha o que é que a irmã Delfina nos aponta por a infelicidade. É a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vagitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Nós, como espíritos, antes de reencarnar, temos uma visão mais clara das coisas. Sabem porquê? Preciso de um copo de água, uma garrafa de água. Chegando ao plano espiritual, nós temos um tempo que necessitamos para quê? Para nos libertarmos da personalidade que agarramos na nossa vida térrea. O caráter, a forma de ser, a forma de pensar, os vícios e as paixões que agarramos durante essa vida. Uma vez, eu refletindo, reparem, André Luís teve 8 anos para chegar a essa conclusão. André Luís, ao final dos 8 anos, dirigiu o seu pensamento a Deus e pediu a Deus com todo o fervor que o auxiliasse. E só aí ele foi auxiliado. Então, posteriormente a isso, o que é que acontece? Tudo aquilo que a gente leva de mal, ou menos bom, como esta garrafa de água, acumula no fundo e o espírito tem uma visibilidade melhor do que realmente a vida. E reconhece na espiritualidade uma força maior. Mas reparem que tudo aquilo menos bom está no fundo. Quando nós regressamos ao corpo físico, o que é que sucede? É isto que está no fundo. O nosso corpo é um excitador. Através das sensações que o nosso corpo nos dá, ele excita em nós aquilo que de menos bom nós temos. Então, esta sombra que havíamos acumulado no plano espiritual se ergue. E então vai fazer da minha próxima personalidade
aquilo que eu tenho ainda cá dentro. Porquê é que isso sucede? Porque esta sombra tem que sair daqui. E então ela tem que emergir ao topo para que nós, combatendo essa sombra, essa dor, nós possamos nos libertar dela. Na próxima vez que desencarnamos, regressemos ao plano espiritual um pouco mais limpos. Então, as paixões, a libertinagem, as sensações que hoje atualmente devem estar no seu auge, derivado à liberdade que nós temos, à tecnologia, o avanço intelectual que nós temos hoje. Os nossos jovens são livres para fazerem o que lhes vem à cabeça. E então é muito mais complicado trabalharem com essas sensações. Uma vez nós agarramos as sensações, não é? Surgem as paixões e as paixões levam-nos para o vício. Ficamos fixados ali. Só temos uma forma para nos libertarmos disso: a dor. Para começarmos a compreender que o corpo não é o que vale, mas sim a evolução do ser espiritual. É isto que a irmã nos aponta, que a verdadeira infelicidade são as alegrias do mundo. E que todos nós devemos procurar não as alegrias do mundo, mas sim as alegrias do espírito. Praticar a caridade. Sentimos-nos felizes quando fazemos alguém feliz. Amparar o necessitado. É como se rejuvenescesse a essência de Deus dentro de nós, sempre que a gente põe em prática um ato de amor. É para isso que a irmã Delfina nos aponta. E não para a desgraça, para a pobreza. Porque quando nós passamos pela pobreza, é sinal que lá atrás praticamos algo errado com a riqueza. Daí a reencarnação. Nós compreendemos melhor as situações que nós estamos a passar atualmente. Hoje, nós conseguimos compreender melhor Jesus. Jesus apontava-nos a vida futura. E a vida futura é sempre a vida do amanhã. Os flagelos, pergunta 470, no Livro dos Espíritos, ela pergunta-nos isto: os flagelos não seriam também as provas morais para o homem que o submetem às mais aflitivas necessidades? As necessidades, as catástrofes naturais que o nosso planeta nos traz, não são dificuldades para que nós possamos ultrapassar e evoluir moralmente? Claro que sim. Desenvolver a inteligência. Numa catástrofe natural, as pessoas esquecem as raças, esquecem as religiões, unem-se para auxiliar socialmente. É como que se o mundo parasse, aqueles irmãos estão a precisar de nós. Quando de alguma forma estabiliza, o que é que sucede? Raça A luta contra a raça B. O irmão mais poderoso quer tomar conta do país mais fraco. Porque será que isto acontece ainda no nosso planeta? Vamos falar daqui um bocado. Os flagelos são provas que fornecem ao homem, diz-nos os irmãos espirituais, ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e a resignação à vontade de Deus. E servem ao mesmo tempo para desenvolver seus sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. O homem, ainda focado no seu corpo físico e no seu egocentrismo, trabalha para poder construir algo na Terra. De repente, vem uma catástrofe e tudo aquilo que ele construiu deixou de existir. O que é que ele deveria ter construído então? Em si próprio. E não na Terra.
Nós somos seres espirituais. Quer queiramos, quer não, nós vamos regressar a casa como esses seres espirituais. Então as nossas construções não têm que ser aqui na Terra. Tem que ser no nosso interior. Na evolução, no criar de virtudes que todos nós necessitamos para chegarmos a Jesus. Sim, para regressarmos a casa. Como o filho pródigo, que depois de gozar, de usufruir da herança do pai, chegar à pobreza, ao sofrimento, e se lembrou que se fosse empregado do pai era melhor tratado do que estava ali. E regressou a casa. Mas reparem que o seu regresso a casa foi diferente. Ele já não regressou como filho, mas como servidor. Pai, deixa que eu te sirva. E é esse o nosso objetivo para a nossa existência espiritual. Abdicar dos nossos interesses, egoísticos ainda, e trabalharmos na seara de Deus para auxiliarmos a humanidade a ser melhor. Na 742, pergunta-nos isto: qual é a causa que leva o homem à guerra? E nós, passados estes séculos todos, ainda continuamos a ver imensa guerra dentro do nosso planeta. Reparem o que ele nos diz: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Nesse estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela é menos frequente, porque evita as suas causas. E quando é inevitável, saberá adicionar a humanidade. As tais paixões que nós ainda trazemos, que somos capazes de lutar por elas. O meu egoísmo é tal que eu só vejo à minha frente o meu interesse. Quero me tornar grande perante os homens, porque eu não tenho perspectiva nenhuma perante a espiritualidade. Eu só conheço esta vida, então quero ser reconhecido nesta vida. E sou reconhecido pelo poder. O egoísmo do homem deixa que a animalidade tome conta, e uma das paixões piores do nosso planeta ainda continua a ser o poder. Eu posso. É meu. Nós continuamos a usar meu filho, minha filha, minha mulher, meu homem. Tomamos posse. E nós, aqui e em qualquer lado que estejamos, somos todos irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos aqui encarnados como corpo físico. A guerra no nosso mundo ainda é necessária. Se vocês repararem, tudo na nossa terra, no nosso planeta luta. O animal luta pela sobrevivência. As plantas lutam pela sobrevivência. O homem traz esse instinto de sobrevivência, é o instinto maior quando chega à humanidade. Traz do animal. Então, consoante o seu progresso, ele vai se libertando dele. Mas se nós ainda vemos tanta guerra no nosso planeta, quer dizer que ainda não estamos assim tão evoluídos moralmente. Vejam-nos o que é que os irmãos nos trazem no Evangelho. Em sua origem, o homem só tem instintos. Como eu vos falava há pouco, no nosso início, o instinto de conservação era um instinto maior, a força maior. Crescemos num mundo violento. Nós éramos obrigados a lutar para sobreviver. A biosfera do nosso planeta era muito agressiva. Nós tínhamos animais muito fortes mesmo. E não estávamos lá na cadeia, no topo alimentar. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Parece que não estamos assim tão adiantados, pois não. Olhamos à nossa volta e vemos que ainda a humanidade ainda está muito nas sensações.
quando instruído e depurado, tem sentimentos. É claro que no nosso mundo, a própria guerra em si trouxe-nos instituições de paz, trouxe-nos avanços tecnológicos. Os povos uniram-se para não voltar a haver guerras. E vai continuar esse caminho. Se uma parte ainda é resiliente à paz no nosso planeta, há uma grande humanidade no nosso planeta que já não quer guerra, que já sofreu que chega. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas um amor sem paixões, sem sensações. Um amor desinteressado. O amor que Jesus trouxe à Terra. Onde nós nos colocamos ao serviço de Deus, a amar e a servir a humanidade no seu crescimento. Mas se nós não podemos acabar com a guerra no nosso mundo, podemos orar para isso? Não. Devemos orar para isso. Para que os anjos e os espíritos maiores possam vir ao nosso planeta auxiliar para o término das guerras do nosso planeta. Há uma guerra que nós todos podemos fazer. Reparem o que o André Luiz nos diz nos domínios da modernidade. Quem apenas mentalize angústia, crime, miséria, perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e de sofrimento? Para nós refletirmos em que ponto nós estamos, quais são os nossos pensamentos. Quando alguém de alguma forma nos magoa o nosso ego, como é que eu reajo? Qual é o meu primeiro impulso? Irmãos, é esse o caminho. Não podemos eliminar a guerra externa, mas podemos lutar pela paz dentro de nós. Nossos pensamentos geram nossos atos. Nossos atos geram pensamentos nos outros. É um ciclo. Se eu tenho um pensamento conflitivo, como é que vocês acham que eu sou? Conflituoso. Se eu tenho fúria dentro de mim, como é que vocês acham que exteriorizo isso? Como é que as pessoas que convivem comigo vão sofrer com isso? Inspiremos simpatia, elevação e nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte o amanhã, o precioso pão da alegria. É através do amor que nós conquistamos a luz. Tenho uma história que eu já contei aqui algumas vezes, provavelmente algum de vocês já ouviu, que era o rei Barsabás. Ele tinha um poder imenso na existência. Era como um imperador. E então o que é que acontecia? Mandava, fazia, desfazia tudo à sua vontade. Morreu, como qualquer ser humano que tenha um corpo físico, e despertou aonde? Na sombra. Era tão grande a sombra que ele não conseguia ver nada. Vagueou pela sombra anos e anos a fio. Até que de repente encontrou uma capelinha no meio dessa sombra. E uma pequena luz a focar essa capelinha. Então ele dirigiu-se para lá. Veio um irmão à porta. Barsabás, andas por aqui? Era a capelinha das boas ações. Deixa ver se eu encontro aqui alguma coisa tua. Procurou e encontrou um pequenino foco de luz. Tudo aquilo que ele tinha feito na vida de bom.
tinha doado um pão a uma criança com dificuldades. O irmão deu a luz e diz: olha, segue esta luz, pois através desta luz tu vais te erguer. E ele seguiu a luz e encontrou o irmão a quem ele tinha dado pão. Que mais tarde veio Barsabás a reencarnar no seu seio familiar. Por isso, não deixemos de deixar alegria onde nós estejamos. Não deixemos de deixar amor. Não magoemos. Não criemos sombra à nossa volta. Como o Chico nos dizia, é preferível que sejamos nós os magoados do que magoarmos alguém. Os violentos, os desonestos, os corruptos e os criminosos de toda a sorte são as vítimas ativas que, sem compreenderem o verdadeiro significado da vida, acham-se no direito de tomar para si o que não conseguiram conquistar pelos meios adequados e justos. Nós temos duas formas de agressividade. Aliás, duas formas de agressividade, duas formas de pobreza. Uma, pela ignorância, é sempre pela ignorância. Podemos ser agressivos e pelo egoísmo, por queremos ter. A pobreza, podemos ser pobres pela ignorância, pela falta de conhecimento. Daí povos e nações mais atrasadas, consequentemente, têm povos ainda com mais dificuldades. Como também podemos ser pobres por expiação. As nossas dificuldades podem vir por expiação. Por erros cometidos no passado. Eu posso ser muito inteligente e luto a minha vida toda, mas nunca fico estável financeiramente. Porque lá atrás eu fiz algo de errado com o dinheiro. E então Deus não permite que eu o tenha. Para que eu me torne mais humilde, para que eu me eleve como ser espiritual. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Vocês sabem, quando a gente morre, nós vamos para o plano espiritual, não é? O plano espiritual não é muito longe de onde nós habitamos. Aqui estão centenas de irmãos espirituais. Aonde quer que nós nos dirijamos, estão lá irmãos espirituais. No nosso lar, estão lá irmãos espirituais. Quando a gente briga, estão lá irmãos espirituais. Então, aonde quer que nós estejamos encarnados, também temos a companhia dos irmãos espirituais. A diferença é que podem ser bons ou menos bons, mediante da nossa alegria, da nossa vibração. Quando nós brigamos ou entramos em conflito, como é que acham que fica a vibração? Sombria. Então, o que é que sucede no nosso lar quando a gente entra em conflito? Abrimos brechas para que os irmãos inferiores penetrem dentro do nosso lar. E então, tudo fica mais complicado. Tudo fica mais doloroso. A nossa vibração cai, os irmãos espirituais ligam-se ao nosso campo mental e eu começo a conviver não só com a minha tristeza, com os meus problemas, mas com a tristeza desses mesmos irmãos e com os problemas deles. Então o meu problema torna-se imenso. Quando nós sentirmos que a nossa vibração baixa em qualquer lugar onde nós estejamos, elevemo-la através da oração. Através da alegria. Quando vemos que o caminho está a entrar em desalinho, paremos um pouco
Reflitamos. Quando vemos que o nosso colega, para quem nós estamos a falar, está a se irritar com aquilo que a gente está a dizer, não continuemos. Porque a irritação que cresce no irmão é responsabilidade nossa. Então ela vai vir de volta. Os conflitos que existem atualmente na Terra, vocês o que é que acham? No mundo espiritual também não existem? Filomeno de Miranda fala-nos um pouco, vai buscar um mundo espiritual, mas aquele mundo espiritual mais sombrio. E então ele diz-nos que atualmente existe um conflito entre cristãos e os não cristãos no plano espiritual. Que os não cristãos se uniram para que o cristianismo não vença. Estas desgraças todas, esta fúria que nós vemos nos jovens, esta revolta que nós vemos na humanidade, não é nada mais do que essas lutas que esse plano sombrio está a tentar fazer para que nós não consigamos paz. Há necessidade de que aqueles que já encontraram a espiritualidade se unirem e serem pequenos focos de luz onde quer que estejam, para que o amor vença. Nós vemos essas violências nas televisões, mas podem chegar à nossa porta, podem chegar aos nossos filhos. É bom que nós estejamos alerta. Tentemos criar homens de bem e mulheres de bem. Só há uma forma de o mundo mudar. É nós mudarmos. Nós hoje estamos aqui, amanhã estamos no plano espiritual. Os que estão no plano espiritual, amanhã estão aqui. E assim ciclicamente. Então, todo o melhoramento que nós façamos no nosso planeta hoje é construção de um mundo melhor para eu regressar amanhã. Não há como ver as coisas diferentes. Sem compreendermos Deus, sem compreendermos as suas leis, sem compreendermos a reencarnação e o que realmente nós somos aqui na Terra, a vida deixa de ter objetivo. Deixa de fazer sentido. Então, se nós estamos convictos de que somos seres espirituais, é bom que trabalhemos para o melhoramento espiritual. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caráteres que lhes são peculiares. O planeta Terra, derivado ao facto de chegar ao ponto de transição, está a ser abalado nas estruturas. Aquelas zonas mais sombrias, onde habitavam os irmãos trevosos, estão a ser abalados. Estão a ser levados para mundos inferiores, pois já não têm a vibração para reencarnar no nosso planeta. E os intermédios estão-nos a ser dado a possibilidade de eles encarnar na Terra como última oportunidade. Eles, não vencendo essa oportunidade, ao desencarnar, vão deixar de poder habitar mais no nosso planeta. Então os nossos filhos que estão a nascer são esses irmãos. São inteligentes? São. Mas necessitam muito da nossa ajuda. Necessita que nós os encaminhemos para Deus, para que eles possam ter a força moral. E uma vez desencarnados, não se veem perdidos nas sensações e no mundo das ilusões que criaram nas suas vidas. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. As desgraças
e todo o sofrimento que nós vemos no nosso planeta tem a ver com a época e o momento que o nosso planeta está a passar. Não nos deixemos levar pela tristeza. O nosso planeta não está ao acaso. Está comandado. E é Jesus que vai ao bem. Por isso é que Ele nos disse: eu sou a porta para o Pai. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É que nós fazemos isto. Basta ler o Evangelho? Não. É preciso estudá-lo. É preciso refletir. Até porque o Evangelho está estruturado de uma forma que só com reflexão é que nós conseguimos obter o que realmente Jesus nos falava. Só com auxílio, com o estudo compartilhado, é que nós conseguimos compreender muitas das coisas que Jesus nos disse. Esforcemos-nos. Esforcemos para sermos melhores todos os dias. E era o que eu trazia para hoje. Alguém tem alguma pergunta? Eu não vou entrar em guerra com ninguém. Vamos então fazer uma pequena prece. Vamos orar com Jesus. Ajoelhemos-nos como o nosso irmão se ajoelhava para orar ao Pai, pedindo ao Pai forças para poder levar o seu objetivo, para poder trazer até nós as palavras do nosso Pai misericordioso. Jesus orava por todos nós e continua não só orando, mas também transmitindo a sua vibração, a sua luz, para que aqueça e desperte a esperança em todos os corações. Não nos esqueçamos que somos todos criados por um só Pai. Peçamos ao Pai que nos ilumine, que nos dê a força da coragem, que nos dê a vontade certa para seguirmos os pensamentos do nosso irmão, para que possamos seguir nas encruzilhadas da nossa existência fortes, tendo a fé necessária e servindo sempre, auxiliando com amor a todos que nos peçam auxílio. Te peço, Pai, misericórdia por todos estes irmãos que se veem perdidos nas ilusões da vida, que caminham como túmulos vazios, como Jesus nos dizia. Te pedimos pelos nossos jovens, para que te possam encontrar nos seus corações e que a humanidade possa encontrar a força da fraternidade, abdicar dos seus próprios interesses e lutar por uma paz maior, onde todos nós somos iguais, onde todos nós caminhamos para um bem comum. Obrigada. Obrigada por tudo. Eu acho que tem aqui um recado. Eu não sou muito bom a dar recados. Para a semana vamos ter a nossa amiga Eliane, da